Hoje é um dia muito importante, festa do perdão, e muitos podem... Mas por que um dia a festa do perdão? Nós precisamos perdoar todos os dias, com certeza, a gente precisa. Nós somos perdoados diariamente por Deus. Mas a festa do perdão foi estipulada por Deus, é tipo um dia que em Israel tudo para. É feito para zerar. Você, naquele dia, você fica o dia inteiro examinando seu coração, seus relacionamentos, se você tem que pedir perdão, você tem que eliminar a mágoa. E tudo isso é saúde para o nosso corpo. Perdão é uma questão de vida ou morte. É claro que o meu lado professora, eu amaria poder ter tempo para mostrar tudo que está em Levítico, que já anunciava o que Jesus faria. Mas eu resumo em 3 segundos para você. Lá no tabernáculo, Deus falou para Moisés, olha, fala para Arão que uma vez por ano, e assim foi até Jesus, uma vez por ano, só uma vez por ano, o sumo sacerdote pode entrar além do véu. Mas ele vai ter que se purificar, se santificar, ele vai pedir perdão pela nação, pedir perdão por ele mesmo, e além do véu ele vai receber a glória. A nação toda tinha muita expectativa, mas era uma vez por ano. Mas quando Jesus veio, esse véu foi rasgado e hoje nós podemos todos os dias ter acesso e ter perdão diariamente, amém? Mas quando eu falo de perdão, é claro que eu vou falar um pouquinho mais do perdão divino. Mas eu não posso deixar de falar que nós precisamos ter três áreas do perdão. Você precisa ter o auto-perdão, perdoar a si mesmo. O perdão ao próximo, e como é difícil, não é? O perdão ao próximo e o perdão divino. Então, falando um pouquinho de auto-perdão. Não é fácil também. Às vezes você fica se martirizando, principalmente quando alguém morre. Eu podia ter feito isso, eu podia ter falado aquilo. E tantas coisas, erros que você comete. Vamos trazer uma pessoa, Pedro, 3 anos andando com Jesus, e ele traiu Jesus. Traiu como? Não, foi Judas. Não, ele negou Jesus, isso é trair. Ele negou Jesus. Então ele falhou feio. Como é que você acha que Pedro, ele se sentiu depois de ter cometido esse grande erro? Péssimo. Ele devia ficar, na mente dele, ficar aquilo dia e noite. Mas Jesus, ele foi até Pedro e falou, ele precisou aparecer para Pedro, porque Pedro não se perdoava. E o Senhor apareceu para Pedro e falou, Pedro, você me ama? Eu também te amo. Pedro, você me ama? Ele, claro, Senhor, que eu te amo. Eu também te amo. Você está escutando? Pedro, você me ama? Eu também te amo. 3 vezes. Por quê? Ele negou 3 vezes. E o Senhor estava falando, eu te amo mesmo quando você falha. Então, a primeira pessoa que você tem que perdoar nessa noite, sabe quem é? Você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus te ama mesmo você sendo falho. Põe a mão no coração e diz, Deus me ama, mesmo eu sendo falho. Perfeito é só Deus. É claro que isso não justifica para você continuar errando. Isso é só para uma oportunidade que Ele te dá. Ele deu uma oportunidade para Pedro. E Pedro voltou a fazer o que ele tinha feito? Nunca mais. Ele deu uma oportunidade para Paulo. Paulo era cruel, violento, matava, perseguia. Ele era uma pessoa terrível. Você não ia querer cruzar com Paulo na rua. Mas quando ele teve um encontro com Jesus e ele foi transformado, ele podia não se perdoar. Mas se Jesus o perdoou, como que ele não ia se perdoar? Então ele se perdoou para ele poder prosseguir e assim ele prosseguiu e você viu um Paulo completamente transformado. Bom, auto-perdão eu acho que também é fácil. Mas perdão ao próximo, que assunto difícil de falar. E por isso, eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Para falar desse assunto, a gente precisa entender o que acontece quando a gente não perdoa. Porque é tão fácil a gente começar a justificar. Eu poderia justificar milhares de coisas para pessoas que me magoaram e eu, não, mas eu tenho razão.
Todo mundo acha que tem razão. Você pode até ter razão, mas eu vou falar o que acontece quando você não perdoa. E em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 19, antes de nós lermos, eu quero te dizer uma coisa. A palavra perdão, em grego, é liberar. Mas existe não é etimologia da palavra o que eu vou falar agora. O grego é etimologia. Agora, o que eu vou falar não é etimologia. É assim, tipo ditado popular. Perdão, vocês não acharam? 2 Coríntios 2. É 9. Então, espera aí que eu já vou ler. Então, gente, vocês me fizeram perder. Tá. Então, quando o ditado popular não é... Gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco vocês estão falando... A pastora Naira falou que a etimologia, que a palavra significa isso. Eu não falei nada, hein? Eu falei que em grego, sim, significa liberar. Agora, o que eu vou falar não é grego, não é hebraico, é o que todo mundo fala. Que perdão é uma perda grande. É o que a gente sente quando a gente perdoa. Por isso que perdão é o aumentativo de uma perda. Isso não, gente, pelo amor de Deus, não é etimologia. Simplesmente, é verdade. Quando você perdoa e você tem razão, você não sente que você... Tipo, puxa, estou bancando bobo. Nossa, isso daí é uma perda. Mas eu quero te dizer que é perder para ganhar. Na hora dói, na hora parece que não adianta nada, mas é uma perda que traz muito ganho. Então, em 2 Coríntios, aí falando, no capítulo 2, no versículo, vou começar no versículo 9. E foi por isso também que vos escrevi para ter prova de que em tudo sois obedientes. Paulo tinha certeza que todo mundo ia obedecer. E ele disse, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Vamos ler o versículo 11 todos juntos? Eu preciso perdoar, para que Satanás não alcance vantagem contra a minha vida, porque eu não ignoro os seus desígnios. Então, quer dizer que quando eu não perdoo, alguém leva vantagem. E quem leva vantagem são as trevas. Com certeza. Porque você adoece. Primeira coisa, falta de perdão, você adoece. Você vai ficar amargurado, só pensando naquilo, se alimentando, se retroalimentando dessas lembranças. Ou você vai cair em depressão. Isso vai trazer também um dano para a sua saúde física, saúde emocional. Então, você sai perdendo na saúde emocional, na saúde física e também no espiritual. Quer dizer, Deus fala assim, e a gente sabe, conhece a palavra. Deus fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro acertar com ele, e depois vem e me oferece a oferta. Por quê? Porque o céu está fechado. Então, se o céu está fechado, está aberto o quê? A porta do inferno. Gente, isso é tão claro. Mas é que quando nós temos um peso no coração, uma mágoa, você meio que anula todos esses versículos. Você não pensa. Você não quer pensar. Você não quer escutar. Você não quer nem ouvir uma palavra a esse respeito. Mas quem é que está ganhando vantagem? As trevas. Eu repito, se a porta do céu está fechada, a porta do inferno está aberta. E eu declaro em nome de Jesus que hoje você vai fechar a porta do inferno e você vai abrir a porta do céu sobre a sua vida. Porque Jesus, ele nos ensinou. Ele muito amou, ele muito perdoou. E se nós temos que ser a imagem, esse é o nosso propósito de vida, ser a imagem e semelhança do Senhor. Você nasceu para ser a imagem e semelhança do Senhor. Ele te deu uma habilidade divina. O perdão é divino, não é humano. Perdoar é divino. Diz para você mesmo, perdoar é divino. É uma habilidade divina, primeiro. E segundo, é uma habilidade da inteligência emocional tremendamente sofisticada. Porque para você perdoar, você tem que superar. Você vai esquecer? Não.
eu sou muito realista. Eu não vou dizer para você que você vai esquecer quando você perdoar. Você não vai ter uma amnésia. Você só está obedecendo. Mas a obediência, tudo que é obediência, viu o que Paulo falou? Eu sei que vocês vão ser obedientes. Toda obediência, a princípio, parece que ela não é boa. Mas depois você vai ver todos os benefícios da obediência. É claro que José, do Egito, ele se viu no direito. Não, eu quero torturar emocionalmente os meus irmãos, da mesma forma que eles me torturaram, física e emocionalmente. Ele até começou a andar por esse caminho. Mas depois, quando ele percebeu que a porta do céu estava fechada, ele logo percebeu, ele tinha intimidade com Deus. Ele falou, eu vou fechar, porque o perdão, a chave está na tua mão. Levanta a tua mão, você tem uma chave. Essa chave tem que ser usada por você. Deus não vai usar por você. É você que tem que usar essa chave e fechar a porta para a mágoa, abrir a porta do teu coração para o perdão em nome de Jesus. Amém? E eu quero te dizer uma coisa, que dia do perdão, parece que, só vai falar de perdão. Não, eu estou falando de cura. Eu estou falando de cura física. Enfermos vão ser curados, porque quando você perdoa, você é curado. Eu quero te dizer que também aqueles que estão com problemas emocionais vão ser restaurados, porque a falta de perdão te torna uma pessoa deformada, irreconhecível, e você vai se tornar uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. E aí o diabo vai dizer, eu não posso mais ter vantagem sobre a vida dele, eu não posso mais ter vantagem sobre a vida dela, porque está sendo a imagem e semelhança do Senhor. Então aqui em segundo, é claro que eu não vou parar neste momento em 2 Coríntios 2, mas eu gostaria que você abrisse em Atos 16. Atos 16 fala, você sabe que quem não perdoa, ele é um carcereiro que encarcera pessoas. Porque, agora, qual é a vida de um carcereiro? Ele tranca pessoas ali dentro, prisioneiros, que cometeram delitos. Pessoas que você não perdoa, cometeram delitos. Te magoaram, te feriram, falaram de você, te caluniaram, te traiu, enfim, milhares de coisas, te ofendeu. Tanta coisa, ingratidão, tanta coisa é motivo para você não perdoar. Mas aí, quando você não perdoa, você é o carcereiro. Você tranca. Aqui está trancada uma pessoa, aqui está trancada outra, aqui está trancada outra, aqui está trancada outra. Qual é o próximo passo do carcereiro? O carcereiro é tão prisioneiro quanto o prisioneiro. Porque ele precisa ficar na prisão para checar que nenhum prisioneiro saia. A maior parte do tempo do carcereiro, ele vive mais tempo encarcerado com os prisioneiros do que o tempo que ele fica livre. Ele tem a liberdade. Mas o tempo que ele fica na casa dele, eu estou falando de carcereiro, qualquer tipo de carcereiro mesmo, a profissão. Não importa qual, ele tem uma família, ele tem uma vida, mas ele vai passar a maior parte do tempo dele no cárcere, cuidando dos carcereiros. Agora, levando para o perdão, é a mesma coisa. Você é o carcereiro e você se certifica. Aí, como é que eu me certifico de que a pessoa está prisioneira? Você encarcera também a tua capacidade de amar. Aí você tranca. Aqui, a minha capacidade de amar. Aqui é essa pessoa. Aqui é essa pessoa. Aqui é essa outra pessoa. E você fica alimentando e você fica lembrando. Olha, você está aí porque você fez isso, isso e isso comigo. Você está aqui, você não conversa com a pessoa. Mesmo porque quando você é o carcereiro, você se separa daquela pessoa. Eu pedi para você abrir Atos capítulo 16. Porque tem um carcereiro, que eu não sei o nome dele. Mas eu sei de uma pessoa que ele encarcerou. Ele encarcerou uma dupla. Ele encarcerou Paulo e ele encarcerou Silas. Quando ele encarcerou, ele não falou mais com Paulo e Silas. Aliás, ele não falou. Ele só açoitou os dois, feriu os dois e prendeu os dois. Não tinha mais diálogo. Então, o carcereiro, ele também se isola. E o carcereiro, além dele se certificar de que a pessoa está lá, aí o carcereiro fica vendo no Instagram, será que a pessoa já se deu mal na vida? Será que já aconteceu, caiu um raio na cabeça dele? Ele está me devendo, será que ele ficou arruinado financeiramente? Então o carcereiro, ele fica cuidando da vida do outro. E eu quero dizer que hoje você vai parar de cuidar da vida do outro, porque a tua vida hoje está sendo
sendo liberta. Eu vou ler um versículo para você, não precisa abrir. Você vai ler comigo Atos 16. Grava isso, coloca um post-it na tua geladeira. Gálatas 5, versículo 1. Escuta bem o que eu vou falar para vocês. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que ele fala aqui? Fique livre na liberdade que Cristo te deu. Não se coloque de novo num cárcere. E ele está falando, quando você não perdoa, você está perdendo a liberdade que Cristo te deu. Você está segurando alguém, mas a tua vida também está presa a ele. Eu que trabalhei com missionários em Portas Abertas, e ali eles traduzem, fazem um trabalho fantástico, tanto Portas Abertas quanto a rádio, quanto a Missão Antioquia, de tradução de Bíblia em idiomas que ninguém pensa. Então, lá em Portas Abertas, eles iam muito para tribos indígenas, e ali não tinha vocabulário suficiente, era uma luta para eles poderem traduzir a Bíblia. Mas eu li, isso eu não tive contato, mas eu li que um grupo de missionários foram até uma aldeia de esquimós, e eles começaram a traduzir a Bíblia, o Novo Testamento para eles, não o Antigo Testamento, porque era um trabalho muito intenso. Então, pelo menos o Novo Testamento. Quando eles chegaram na palavra perdão, porque eu sou tradutora, então quando você não encontra a palavra, por exemplo, em inglês não tem a palavra saudade, então você vai e pega alguma coisa, tipo sentir falta. É a mesma coisa, mas não é uma palavra, não é uma palavra como em português, a palavra saudades. Mas na língua dos esquimós não tinha a palavra perdão. E como é que a gente vai falar? O Novo Testamento fala de perdão o tempo todo. Como é que a gente vai falar? Então eles descobriram que eles não conseguiram colocar uma frase, uma palavra. Então eles colocaram, para a palavra perdão, eles colocaram uma frase: desistir de continuar a pensar no mesmo assunto. O perdão é isso. Assim você fica livre. Mas voltando para o carcereiro. O carcereiro tinha muitos prisioneiros presos. O que aconteceu? Um terremoto. E quando esse terremoto, agora eu não quero que você olhe para Paulo, eu não quero que você olhe para Silas, nem para o louvor de Paulo e Silas. Os teus olhos fiquem fixos agora no carcereiro. Quando veio o terremoto, as portas abriram, e você sabe que através de Cristo Jesus, todas as portas se abriram. Através de Cristo Jesus, todos nós podemos pedir perdão e sermos perdoados, lavados, purificados, santificados. A porta abriu há 2000 anos atrás para todo mundo. É todo mundo mesmo. É claro que o salário do pecado é a morte. Você erra, você tem consequência. Mas todos nós fomos perdoados. Então o terremoto aconteceu. E volte então os olhos para o carcereiro no versículo 27. O carcereiro, número 1, o que aconteceu com o carcereiro? O que está escrito aqui no versículo 27? O carcereiro despertou do sono. Quando você não perdoa, você está como que num sono, mas é um sono assim, é um sono que só tem pesadelo, porque você dorme com a pessoa na tua cabeça, você acorda com aquele nome na tua cabeça, é uma tortura, você não tem um sono tranquilo. Esse carcereiro não tinha um sono tranquilo. Aonde que ele estava dormindo? Você reparou onde que o carcereiro estava dormindo? Ele estava dormindo na casa dele, ou ele estava dormindo na prisão? Ele estava dormindo na prisão, por isso que ele viu que teve o terremoto, por isso que ele viu que as portas foram abertas. Então é uma vida limitada. Hoje é dia de você ser liberto. Hoje é dia de você zerar no reino espiritual. E o diabo dizer assim: eu não vou poder tomar vantagem contra a vida dele, contra a vida dela, porque nós estamos há alguns meses. Quando eu digo alguns meses, não dá nem para falar alguns meses, 2 meses do final do ano. Tem ainda coisa para acontecer. Talvez o que esteja te segurando é a falta de perdão. Mas você fala: mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que me fizeram. Eu sei o que nós fizemos para Cristo, e Ele nos perdoou, e Ele hoje abriu a porta do céu para nós. Então não tem motivo. E eu digo para você que quando nós perdoamos,
os tesouros de Deus vêm sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa que o carcereiro, ele despertou do sono. Qual é a palavra que Deus tem dado para nós? Desperta tu que dormes. Você já reparou que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu pego o Instagram e eu vejo guerra no Oriente Médio, guerra na Europa. Aí eu pego de novo e eu vejo humanoides. Você já viu os humanoides da Tesla? Aí você vê os humanoides andando pelas ruas e já vai substituir pessoas. Pode ser aquele que vai cortar a grama da tua casa, pode ser aquele que vai cozinhar para você. Se você tiver 20 a 30 mil dólares, pode levar para casa um humanoide que faz tudo. Você quer um humanoide? É uma boa, né? Mas agora é bom ver com esse olhar, mas daqui a pouco a gente vai ver o que esses humanoides vão fazer. Aí depois eu estou passando e eu falei, Jonas, olha isso aqui. Aí um exército de cães, robôs, sendo treinado que eu digo, testados, treinado não, né, gente? Cão robô, um exército de cão robô. Aí você fala, o que o cão robô vai fazer? É uma arma de guerra. Aí ele vai entrar com bomba, e não tem dano de vida, mas vai ter dano de vida no inimigo. E é a China, o maior exército do mundo. Eu não estou aqui para te colocar medo. Eu só estou para te dizer que nós estamos vivendo num momento crítico da história da humanidade. E você não pode se dar ao luxo de ficar prisioneiro de mágoa. Porque Deus quer te dar aquilo que você viu aqui na abertura. Um coração rico, rico de amor, rico de perdão, rico de dom. Você quer dom? Como é que você vai ter dom? Com um coração cheio de mágoa? Não, então se você quer, quantos aqui querem poder, autoridade, dom, ser cheio do Espírito Santo? Aí o Espírito Santo olha para você e fala, você está cheio de mágoa, você está cheio de dor, você está cheio de ferida, não tem espaço para mim, o espaço está muito pequeno. O Espírito Santo, eu vou te dar uma notícia, o Espírito Santo é espaçoso, ele não divide espaço com ninguém, ou ele entra de vez, ou ele fica ali entristecido, olhando para você e fala, tudo bem, é a tua escolha, eu te amo do mesmo jeito, eu estou aqui, viu, eu estou aqui, mas você não está me dando espaço. Então você deveria estar dizendo, menos de mim e mais de ti, Senhor. Mas é tão bonito, menos de mim, mais de ti. Você canta, você ora, Senhor, menos de mim, mais de ti. Aí Deus fala, perdoa. Não. Mas peraí, é menos de você, mais de mim. Eu sou perdão. Nos últimos dias as pessoas seriam mais violentas, mais egoístas. As pessoas seriam mais egocêntricas, egoístas. Então, mais de mim. Aí você está lá, Senhor, que louvor fenomenal, perdoa. Não. E aí você quer, mas puxa, eu oro, eu faço jejum, eu quero ser cheio. É que a pregação que não foi boa. Eu quero ser cheio do Espírito. É o louvor que não foi bem. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, você quer ser cheio, mas você já está cheio. Você precisa esvaziar. Está cheio de prisioneiro no teu coração. Quantos aqui querem libertar pessoas hoje em nome de Jesus? E não seja hipócrita, porque você sabe que você tem pessoa presa dentro do teu coração. Nós não podemos ser hipócritas. Porque quando a gente se faz de santinho, pode ser que esse recado seja para a pessoa do lado, pode ser esse recado para a própria pastora Naira. Não, esse recado é para todos nós. Menos de nós, mais de Cristo. Menos de nós, mais de Cristo. Quando ele acordou, qual foi a segunda atitude do carcereiro? Veja, e aí ele achou, mas Paulo no versículo 28, ele queria se matar. Mas Paulo bradou em alta voz, não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro ele pediu o que, gente? Que está escrito aqui no versículo 29. Ele pediu o quê? Fala mais alto. Ele pediu o quê? Luz. Olha só, Paulo, que devia estar magoado, estava conversando com ele. Então, olha, já foi restaurado um relacionamento, ainda que unilateralmente. Foi o perdão de Paulo para o carcereiro. Mas o carcereiro ainda estava lá, prendendo todo mundo. Mas ele pediu luz. Quem não perdoa, anda nas trevas. Cristo é a luz. Cristo é amor. Cristo é perdão. Então, quem não perdoa, anda em trevas. E quem anda em trevas, tropeça. Quem anda em trevas, se fere. Ele bate em tudo quanto é coisa, porque ele não está enxergando. E o carcereiro, por que o carcereiro não tinha luz? Era ele que tinha que ter luz. Ele pediu luz para quem, gente?
Você nunca reparou, não? Ele pediu luz para os prisioneiros. Como assim? Inverteu as coisas. Era ele que devia ter uma lanterna, que não era lanterna, uma lâmpada, não existia lanterna. Ele que devia ter uma lâmpada. Agora ele pede, me dá uma luz, me dá uma luz. E ele estava andando em trevas. Haja luz sobre a sua vida. Haja derramamento de amor agora sobre essa vida. Você sabe o que o diabo quer? O diabo quer fazer estrago no meio da igreja, trazendo mágoa entre uns com os outros, trazendo separação entre você e a gente. Mas caia por terra agora todo desentendimento, toda contenda. Agora é guerra. Então, se é guerra, vamos ficar em pé? Então eu quero que você levante a tua mão, porque agora nós, como igreja, nós estamos agora guerreando, declarando que todas as armadilhas, e a partir de agora, se você estiver magoado com alguém, o delito está sobre, estou pesando sobre a sua vida, o delito está sobre a sua vida. Neste momento, se você tem alguma coisa contra alguém aqui na igreja, libera essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois você vai para a tua casa, você vai para outras áreas da sua vida, mas aqui vai ser, Satanás não vai encontrar vantagem aqui. Ele não vai encontrar vantagem no meio da liderança, ele não vai encontrar vantagem no púlpito, ele não vai encontrar vantagem no meio de vocês. Nós somos unidos, nosso nome é unidade em Cristo. Há muito tempo que ele quer acabar com a unidade por causa do nosso nome. Há muito tempo que ele quer trazer divisão por causa do nome que a gente carrega. Mas nós somos unidade em Cristo e seremos unidade em Cristo. Pega a mão no teu irmão e em nome de Jesus levanta a mão do teu irmão e declara agora, em nome de Jesus, como o Senhor Jesus nos perdoou, nós perdoamos a todos que falharam conosco. Aqui na igreja, em nome de Jesus, andaremos em amor. Eu me recuso a falar mal do meu irmão. Eu me recuso a trazer divisão e contenda. Todo espírito de contenda caia por terra agora. Todo espírito de divisão caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja luz sobre nós. Pode sentar. Mas o carcereiro ainda não acabou. Ele acordou, ele pediu luz. Qual foi a próxima coisa que o carcereiro fez? E então está escrito que no versículo 33, ele pediu luz, e depois da luz está escrito que ele naquela mesma hora, de noite, versículo 33, de noite, cuidando deles, eu pulei, é lógico, ele levou, aí sabe o que ele fez? O carcereiro ficou feliz. Quando você perdoa, você fica leve. E quando ele ficou leve, ele quis restauração. Ele levou quem ele feriu para a casa dele. Ele levou Paulo, ele levou Silas para a casa dele. E porque ele perdoou, e porque ele abriu o cárcere, e porque havia amor entre Paulo e o carcereiro, as portas do céu se abriram e houve salvação sobre a casa do carcereiro. Toda a família foi salva. Eu quero dizer agora, você que é casado, eu quero dizer que as piores guerras é dentro das famílias, mas eu quero dizer que muitos milagres estão retidos porque há mágoa dentro das famílias. Mas eu digo que há salvação e milagres sobre a tua casa. Perdoa, ande em amor, ande em acordo. Poderão dois andarem juntos se não houver acordo, e só há acordo se um ceder e o outro ceder também. Tem que ceder de ambos os lados. Eu não estou falando só de marido e mulher, eu estou falando de sogro, eu estou falando de tudo. Então, em nome de Jesus, todo milagre que estava retido por falta de perdão, hoje ele virá sobre a sua vida. Na casa do carcereiro estava retido salvação. Na casa do carcereiro estava retido alegria. Aqui está escrito, depois você lê o texto inteiro, que o texto
texto é longo, e está escrito que houve alegria e salvação na casa do carcereiro. Eu vou profetizar sobre a sua vida: haverá alegria e salvação na sua casa, em nome de Jesus. Agora você fala com a sua boca: haverá alegria e salvação na minha casa, no meu casamento, nos meus relacionamentos familiares, em nome de Jesus, e os céus se abram sobre a sua vida. Mas aconteceu mais coisa. Não parou aí. Aí o carcereiro começou a lavar a ferida de ele. Quem que fez a ferida em Paulo e Silas? O carcereiro. Aí o carcereiro foi lavar a ferida. Você já pensou Paulo enfesado do jeito que era? Isso sem a transformação. Paulo ia dar um soco na cara. Cara, não me toca. Você me feriu. As pessoas são assim, né? Eu estou ferido. Eu estou magoado. Aí qualquer coisa, tu não mexe comigo que eu estou ferido. Aí o Paulo podia dizer: cara, não mexe comigo. Ó, Silas, não acredita nesse homem não. Ele passa a mão, mas daqui a pouco ele vem de novo com açoite. Não acredita na transformação desse cara. Não, Paulo já era uma pessoa transformada. Eu fui perdoado, ele também foi perdoado. Então ele é como a gente. Silas, você também não era flor que se cheira. Então, Silas, eu fui perdoado, você foi perdoado, o carcereiro foi perdoado. Todos nós fomos perdoados em Cristo Jesus. E ele lavou a ferida. Mas sabe a notícia que eu quero te dar? Nessa noite, quem vai lavar as tuas feridas não é ninguém. Não fique esperando: agora aquela pessoa vem aqui, vai se ajoelhar na minha frente. Não espere, você libera. Agora quem vai lavar as tuas feridas é o Espírito Santo de Deus. Apresenta neste momento o coração para Ele. Ele vai lavar as feridas, não só as recentes, mas as mais antigas. Fala: Senhor, eu tenho feridas que ainda continuam sangrando. Eu apresento o meu coração. O meu coração está igual às costas de Paulo e de Silas. Está todinho dilacerado, mas o Senhor é poderoso. O teu sangue é poderoso para restaurar. Nós falamos de perdão ao próximo, mas e o perdão divino? Esse Jesus ensinou. Quando ele se despediu do céu, eu tenho certeza que ele falou para o Pai: Pai, eu vou ensiná-los a amar. Eu vou ensiná-los a perdoar. A lição foi tão forte que nos seus últimos momentos de vida, antes dele ir para a cruz do Calvário, lá no cenáculo, ele ensinou o seguinte para nós: grande é aquele que perdoa antecipadamente. Sabe, quando você entra no casamento, é um exercício de maturidade. Você tem que perdoar antecipado. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é falha. Você é falho. Vão ter N situações que você vai ter que perdoar. Quando você entra aqui na igreja, você tem que perdoar antecipadamente. Gente, é família. Qual é a família aqui que não tem encrenca? Me diz. Tem alguma aqui? Levanta a mão. Eu quero conhecer uma família que não tem encrenca. Então, toda família tem encrenca. Você acha que a família de Deus também não vai ter encrenca? Se Pedro brigou com Paulo, a gente olha aqui na Bíblia, tem um monte de situações que a gente vê. Então aqui é um lugar em que nós precisamos nos perdoar diariamente. Eu garanto que se acontecer isso, se você colocar em prática, todos os planos das trevas vão ser frustrados em nome de Jesus. E o ambiente celestial vai dominar sobre esse lugar. Não é só no momento que estiver cantando, no momento que estiver orando, mas no momento que estiver subindo a rampa, já vai ser curado, já vai ser liberto, porque a glória de Deus, ela habita no lugar não só onde tem louvor, mas onde tem santidade, e aonde tem amor, e aonde tem perdão. Essa é a atmosfera do céu, não é a atmosfera do mundo que nós devemos seguir. Então Jesus no cenáculo, ele disse: grande é aqueles que perdoam antecipadamente. Pedro ainda não tinha falhado, Judas ainda não tinha falhado. Depois a pessoa que é grande e age como Jesus,
ela prossegue, ela não fica detida. Você já pensou Jesus ali no cenáculo, Pedro? Você vai fazer aquela conversa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Olha, e Jesus não ia para frente, Jesus não iria prosseguir, Jesus iria viver ressurreição, e você vai viver ressurreição hoje. Você não vai ficar detido no passado, em coisas que você te prenderam. Jesus, a segunda lição, ele foi para o Getsemane, e ele simplesmente, ele perdoou aqueles que o abandonaram. Os discípulos o abandonaram. Vocês podem ir. Não, Jesus, eu não te deixo. Deram no pé, saíram correndo. Quando Jesus disse, é a mim que eles querem, pode vocês irem embora. Todos eles foram embora, abandonaram Jesus. Jesus perdoou aqueles que o abandonaram. Jesus perdoou aquele que o traiu, Judas, ali no Getsemane. Jesus lá na cruz, ele perdoou quem estava ali ao pé da cruz, quem não estava na cruz, e quem ainda não tinha nascido, que éramos nós, eu e você. Perdão divino. A melhor expressão do perdão divino foi você ver a imagem que está escrito em Hebreus capítulo 4, quando o Senhor, ele entra além do véu com o seu próprio sangue, e ali ele nos ensina que no trono é o local onde eu tenho socorro em tempo oportuno. A melhor imagem de perdão que eu tenho é em Lucas capítulo 15, aquele jovem, aquele filho pródigo. E eu desafio alguém a dizer aqui que nunca foi um filho pródigo. Tem filho que fica dentro da casa de Deus, mas ele não está bem com Deus. Tem filho que se afasta da casa de Deus e não está bem com Deus. Os dois estão com problema. Aquele pai tinha 2 filhos. Os 2 filhos estavam com problema. O pai tinha perdão para os 2. O pai tinha herança para os 2. O pai tinha poder para os 2. Teve que ter uma decisão. A decisão da parte do pai é amar incondicionalmente, é perdoar. Quando Davi pediu perdão, ele deu. E Davi recebeu tudo que ele tinha perdido quando ele pecou. E todas as pessoas da Bíblia que pediram perdão, elas foram restituídas de unção, de poder, de glória. Sabe por quê? Quem não dá chance somos nós. Deus dá a nova chance. Então diz agora, Deus dá a nova chance. E quem tá em pé, cuidado, viu? Cuidado. Você acha que está em pé e que nunca vai cair? Cuidado, não fique julgando. Eu quero te dizer que Deus dá nova chance. Ele refaz o que foi quebrado. Ele refaz uma vida. Ele refaz um casamento. Ele refaz uma amizade. Ele refaz um ministério. Ele refaz o seu coração. Aquele pai tinha 2 filhos problemáticos. Aqui nós somos filhos de Deus. Tem os 2 filhos. Eu estou falando de Lucas 15. Aqui tem 2 tipos de filho. Tem o filho que nunca sai da igreja, mas fica emburrado, esfria. Aí põe a culpa na igreja porque esfriou. Desânimo. O desânimo na igreja porque desanimou. Eu quero dizer que esfriamento e desânimo é você com Deus. Não é a igreja com você, é você com Deus. O meu grande avivamento eu vivi numa igreja gelada. Uma igreja que dava uma semana antes. Eu morava em Campo Grande. A igreja dava uma semana antes o panfleto com a pregação que o pastor ia pregar em 15 minutos. Eu podia não ir na igreja, que eu já sabia o que ele ia falar, porque ele não ia sair daquilo que estava escrito. Era algo programado. Eu tinha tudo para morrer espiritualmente naquele local, mas eu não desisti. Eu falei, Deus, o problema não é ali, o problema é aqui. Eu esfriei porque eu parei de orar. Eu esfriei porque eu parei de ler a Bíblia. Eu esfriei porque eu não estou falando contigo. Eu me arrependo. Eu consigo lembrar o quarto onde eu estava, o momento onde eu estava. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso desesperadamente do teu perdão. Eu preciso desesperadamente da tua graça. O meu quarto se encheu com a glória de Deus. Foi um momento entre eu e ele. Eu ia para o culto avivado.
avivada. Eu falava com as pessoas avivada. Eu recebi o meu avivamento individual. Deus quer que você tenha o seu avivamento individual, mas você precisa se arrepender. Não ponha a culpa nos outros, naquilo que você tem que consertar. É você e Deus. Os dois filhos tinham problema, e o pai estava lá para os dois. O pai estava lá para o filho mais velho, o pai estava lá para o filho pródigo. Mas o filho pródigo tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu vou andar pelo caminho do arrependimento. Se você soubesse como é necessário o arrependimento. É tempo de grande avivamento. Mas ter um grande avivamento tem que ter um grande arrependimento. Se arrependa pela frieza, se arrependa pelo desânimo, se arrependa pela tua língua, se arrependa pelas suas atitudes, se arrependa pelos teus pensamentos, se arrependa pela tua negligência, se arrependa pela tua preguiça, se arrependa por você delegar aos outros a culpa do que é a culpa tua. Acabou, isso é criancice. Se arrependa. O filho pródigo, ele não colocou a culpa em ninguém. Sou eu errei, eu me afastei do pai, eu preciso me aproximar do pai. E a cada passo era um pedido de perdão. Sim, pai, eu quero te pedir perdão porque eu me afastei de ti. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu só queria a tua herança, eu só queria poder, eu só queria cargo, eu só queria dom, mas eu não queria ter intimidade. Pai, eu me arrependo por não valorizar o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ele disse: pai, eu me arrependo de não usufruir de todo o abraço que o Senhor já me deu. E ele foi cabisbaixo, arrependido. Quando ele estava perto do portão da cidade, o pai, ele podia estar com pedra na mão, mas o pai estava com um abraço. E o pai abraçou aquele filho, e no abraço houve restauração. E Deus estava com pressa, e o pai estava com pressa. Sabe o que o pai disse? Depressa, depressa, tragam logo, tragam roupa nova, tragam um sapato novo, depressa, depressa, tragam um anel. Deus está com pressa. Deus está com pressa. Ele quer trocar a tua roupa hoje. Ele quer te dar um anel de autoridade. Ele quer te dar uma sandália nova. De você hoje sair daqui apaixonado por vidas. A sandália nova é o evangelho da paz. É você o evangelista. E o Senhor disse: eu vou te acelerar o pé, hein? Eu vou acelerar o teu pé. Velocidade e foco. Velocidade e foco. Aquele filho pródigo, ele mergulhou no abraço. Ele deixou o pai. Pai, eu quero essa roupa velha, não serve mais para mim. Pai, eu quero essa sandália. Estou jogando tudo que era do chiqueiro fora. Eu quero, Senhor, essa sandália nova. Pai, eu quero esse anel novo. Você quer? Gente, hoje é dia de arrependimento. Eu falei de perdão, perdão uns aos outros, auto-perdão, mas agora nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus. Fique em pé neste momento. Este é o momento para você correr aqui para o altar, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão. Não vou fazer apelo, vem você espontaneamente, sai correndo de onde você está e fala: Senhor, eu quero ser o primeiro, eu me arrependo de tudo que eu deixei de fazer. Sabe, nós somos pecadores e precisamos do perdão divino. Arrependimento é vida, arrependimento é vida, arrependimento é poder, arrependimento é avivamento, arrependimento troca a tua roupa, arrependimento traz poder, arrependimento traz o céu para a terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, olha agora, ouve, Senhor, o clamor de cada pessoa que está querendo o teu abraço. Abraça agora a cada um que está aqui pedindo perdão. Eu sou a primeira, eu estou aqui à frente porque eu preciso do teu perdão diariamente. Eu preciso do teu abraço diariamente. Perdoa, Senhor, por todas as coisas que não te agradam. Perdoa por toda negligência. Senhor, eu quero pedir perdão como igreja. Senhor, pelo que nós ainda não fizemos e que tínhamos que fazer. Nós queremos acelerar o passo. Nós queremos, Senhor, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou olhar para Ti, Senhor. É onde está o meu socorro, aonde está o amor e o perdão. Acolhe, Senhor, acolhe agora a Tua igreja num abraço.
trocada agora. Toda velha